para mais uma aula. Nessa aula nós vamos estudar aqui algumas memórias, alguns bits de informação do sistema sobre force, tá? Eles vão indicar para nós, né, as informações se tem force ou não no nosso programa, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que acontece? Vamos só recapitular o que é um force aqui rapidamente, né? O force é o seguinte, por exemplo, eu tenho um programa aqui, né, de CLP rodando, tá? E aí eu vou botar o CLP aqui para rodar, para inicializar, vai aqui, né, computar aqui, beleza? Então, suponhamos que eu venho aqui no programa, tá? Primeiro que a gente, quando fala force, esse force que eu estou me referindo é o force aqui digital, vamos dizer assim, tá, pessoal? Não é aquele force mesmo que você pega lá um fiozinho físico, liga lá na entrada lá física do CLP e deixa jampeado lá e forçado, não, tá bom? Eu não estou falando desse force físico, não, estou falando do force digital, né? Então, se você vir aqui, por exemplo, numa entrada aqui digital no CLP, você pode vir aqui e clicar para forçar, ó. Então, eu forcei, tá vendo? Sempre em 1. Ou seja, se ela está em 1, essa saída aqui vai estar sempre em 1, enquanto o CLP estiver executando o programa, né? Muito bem. Mesmo que o meu equipamento lá na área esteja em 1, aqui, ó, 0.1 aqui, ó, é esse aqui, ó. Mesmo que esteja em 1 ou que esteja em 0, não vai fazer diferença no programa. Então, mesmo que tire a tensão, tire o cabo lá da entrada digital, tá sem nada, aqui no programa ele vai ficar atuado como se estivesse sendo atuado lá fisicamente. Entendeu, pessoal? Isso aqui é um force, né? Você pode forçar tanto para 1, quanto pode forçar também para 0. Vou dar aqui, ó, false, tá vendo? Ó? Então, force, ó, F, false, né? Forcei para 0. Então, vou vir aqui, opa, esse aqui não, esse aqui, ó, 1, ó, número 1, ó. Beleza? Ó, olha só, eu vim na entrada 1 aqui, ó, 0.1, vim na entrada 1 aqui e tentei jogar a tensão, ó. Mas como está forçado para 0, não vai, entendeu? Isso aqui é force, tá? Se eu retirar o force, ela vai até atuar, porque ela na entrada estava atuando. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o force, só para dar uma recapitulada. Muito bem, pessoal. Quais são alguns problemas que acontecem com force? Às vezes a gente vai lá, coloca um force num programa, numa entradinha digital. Às vezes o programa é grande. Ah, um sensor de tal lugar. Aí a gente vai lá e força para 1 para poder partir a planta e esquece. Aí você vai no outro lugar, pô, outro force. Aí passa um mês ou 2, outro force. Gente, passa 6 meses, passa um ano, daqui a pouco o programa está cheio de force. E isso é perigoso porque se você não tem um controle, você esquece que tem force ali e tal, e é perigosíssimo, né? Então, empresas que têm uma política muito forte de segurança, elas não gostam de force no programa. Tá? Você às vezes passa, eles têm meta assim, você força o programa lá, uma entrada, você fica tantos dias ou tantas horas. Tipo assim, 24 horas. Não pode ficar mais de 24 horas, não. Isso vai para um relatório e tal, para quê? Para poder ir lá e normalizar o sistema. Ou você vai lá e tira aquele sensor, né, e desabilita ele, ou então você normaliza ele. Mas um programa forçado não é permitido, né? Em algumas empresas, certo? Então, isso aí, pessoal, é questão de segurança, questão de auditoria. Já fiquei sabendo de acidentes que ocorreram numa área, tá? E até o cara que programa CLP foi intimado para prestar depoimento. Entendeu? Porque aconteceu um acidente e falou que isso, aquilo, que um sensor que era para segurança tinha sido forçado, que o gerente mandou forçar, que não sei o que lá. Então, tá, me traz o cara que bota a mão mesmo no negócio, o cara que sabe fazer. Traz aqui para poder conversar, para vocês terem ideia da seriedade da coisa, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem um poder na mão, né? Quando tô na aula de força, já tô, né, viajando, pessoal, mas é porque é importante, tá? A gente tem um poder na mão, beleza? Esses técnicos ganham bem, quem está aqui programando CLP, se você está na função de CLP na sua empresa, você vai ganhar bem. Mas, ao mesmo tempo, tem responsabilidades. Como qualquer coisa na vida, né, pessoal? É muito bom, às vezes, ter as coisas, ser isso, ser aquilo, mas vem a responsabilidade, né? Então, os CLPs, eles disponibilizam memórias, né, informações do sistema para poder te dar, né, a habilidade ali, a facilidade de você identificar, por exemplo, se existe um force nesse programa. Porque imagine que você chega num lugar, tem um CLP que está rodando lá já há 2, 3, 5, 10 anos, aí alguém fala assim, rapaz, a gente precisa dar uma geral aqui.
Eu preciso dar uma geral, tirar tudo, identificar quais são os forces nesse programa, aí depois pegar no desenho elétrico, identificar que componentes são esses, para a gente saber o que vai ser retirado mesmo, tirado da lógica, tirado dali, ou o que tem que consertar para poder normalizar e tirar esse force. Olha só que situação que você está. Como que você se vira nessa, né? Então, eu vou te mostrar duas coisas aqui, beleza? Eu vou te mostrar primeiro as informações do sistema que elas te dão para você poder identificar se está forçado ou não, e depois uma outra forma de você identificar onde que estão os forces, beleza? Então, vamos para a primeira etapa, né, pessoal? Vamos colocar aqui na tabela de animação, vou pegar uma tabela de animação aqui, beleza? E eu vou colocar aqui um percent, eu já criei a tabela de animação, tá, pessoal? Então, eu vou botar um percent aqui, o S14, tá? Vamos colocar esse bit. Olha só, SB, né, System Bit, I/O, né, Input, Output, Forced. Input, Output, Forced, né, forçado. Esse bit indica que há pelo menos uma entrada ou saída forçada. Ele só não fala qual. Então imagine que seu CLP tá aqui, ó, ele tem um monte de entradas e saídas. Talvez tenha até mais módulos aqui de entrada e saída, coisa pra caramba, às vezes ele tem. Né? Tem mais de 100 lá, entradas e saídas. Você não sabe qual é, mas você sabe que pelo menos tem um. Beleza? Então tá aqui o bit, ó. Olha só que interessante. Tá aqui ele valor 0, né? Vamos fazer o seguinte, tá rodando o programa, vamos pegar e forçar aqui, ó. Eu forcei uma entrada aqui, ó, digital. Tá vendo, ó? E aí ele já foi para 1 aqui, ó. Beleza? Vou tirar o force dela, ó. Foi para 0. Beleza? Vou ir aqui de novo, ó. Foi para 1, tirei e foi para 0. Tá bom? Então ele indica que há pelo menos uma entrada, né? Vamos aqui, ó, nesse aqui, ó. Ó, foi para 1, tá vendo? Tá forçado. Vou forçar os dois, ó. Todos os dois. Então continue em 1, porque tem pelo menos um, né? Tirei esse aqui, continue em 1, tem que tirar todos. Tirei esse aqui, agora sim. Beleza? Ou uma saída digital também, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui é memória. Desculpa, pessoal. Aqui é memória, ó. M1. Memória a gente não força, tá bom? Ela recebe o que está aqui. Agora uma saída digital sim, ó. Aqui é 0.1, ó. F1, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Então eu posso forçar ela lá, posso forçar esse aqui, posso forçar tudo ali. Tem duas entradas digitais e uma saída digital forçada. 3 componentes forçados, tá vendo? Ó? Então foi para 1. Se eu tirar esse, eu continuo em 1, porque tem 2. Se eu tirar esse, continuo em 1, porque tem uma saída digital forçada. Eu tenho que tirar ela para poder zerar. Beleza? Então esse bit, pessoal, o S14, nesse CLP, o S14 indica que tem uma entrada ou uma saída forçada. Você pode pegar isso aqui, para quem usa aí sistemas de monitoramento, né, sistema de aquisição de dados, gerenciamento de dados, você pode pegar isso aqui, por exemplo, né, e espelhar esse bit aqui, por exemplo, numa memória para você poder mandar para os sistemas até gerenciais. Olha só, tá? Você pode pegar um bit desse aqui, por exemplo, que dependendo da política da empresa, tem gerente que quer isso aqui. Você pode até pegar isso aqui, né, se você tem um sistema de monitoramento, né, de outras camadas, tá, pessoal? Quem é da área aí de TA sabe disso, tecnologia de automação, né? Existem softwares de monitoramento gerencial do processo. Ele não quer saber o equipamento em si, não. Ele quer saber informações do processo. Então você pode pegar um bit desse aí, botar num gráfico, por exemplo, né, e mandar para um sistema de gerenciamento, por exemplo. Então, na hora que esse bit for para 1, seu gerente recebe lá, esse gráfico vai para 1 e mostra que a partir daquele momento, daquela data, daquela hora ali, foi para 1. Alguma coisa está forçada. Entendeu? No dia que o cara tirar, vai para 0. Olha só, você tem relatórios aí depois para provar, ó. Tal, tá aqui, tá forçado, o gerente está sabendo. Você pode pegar um bit desse, por exemplo, né, dependendo aí da arquitetura do seu sistema, e mandar uma notificação para alguém, para o gerente operacional, gerente de manutenção. Ó, o bit foi para 1. Entendeu? Porque às vezes você trabalha para poder não ter nada forçado no seu CLP. Entendeu? Então, às vezes o turno, à noite, 2 horas da madrugada, o turno foi lá, tal, aí deu um problema, o turno, ó, eu posso partir aqui sem esse sensor? Pode, então vou forçar ele. Ele vai lá no programa, força. Forçou, puf, já dispara a notificação pro gerente, pro técnico, para quem interessa, né? Você vai lá e coloca. Pronto, beleza. Aí você chega de manhã, já sabe, às vezes está lá no relatório, ó, existe bit forçado no CLP tal, né? Então, todo mundo tem ações, as pessoas estão avisadas, entendeu?
Então a gente olha um bit aqui, olha né, a explosão de ideias que pode gerar. Tá bom, pessoal? Então o S14 indica isso. Tem uma entrada ou saída que seja forçada, né? Aí tem um outro bit aqui também, pessoal, que é o 15, ó. O 15 é o seguinte, pessoal. Esse bit indica que é pelo menos uma entrada forçada. Uma entrada. Então, se eu vim aqui na saída, por exemplo, e forçar, o meu bit aqui, S14, vai para 1, mas o 15 não, porque o 15 é de entrada, ó, SB, System Bit, IN, de input, Forced, forçado. Tá vendo? Então, tá aqui, ó, tá zerado. Mesmo uma saída estando forçada. Quando é que ele vai para 1? Quando eu vim aqui pegar uma entrada digital, ó. Então, eu peguei uma entrada digital e forcei. Ele foi para 1, porque tem uma entrada, beleza? Uma entrada funcionando. E aí foi o outro para 1 também, porque é o geral, certo? Aí tirei aqui, ó, muito bem. Aí eu tenho também o outro bit aqui, pessoal, que é o 16, ó. Então, estou te mostrando as opções que tem aqui nesse CLP. Felipe, todo CLP tem esse? Tem um geral, tem um de entrada, tem um de saída? Depende. Cada CLP tem as suas características, beleza? Mas essa função está presente em quase todos os CLPs. Por que eu falo, quando eu falo quase todos, pessoal, é o seguinte, eu trabalhei com muitos CLPs diferentes. Todos que eu trabalhei tinha, beleza? Só que existe muita coisa no mundo que a gente não conhece, né? Existe CLP que nem no Brasil chegou, o pessoal usa em determinados países, né? Então não vou falar que todos, porque todos é muito forte, né? Entendeu? Mas eu vou te falar assim, todos os CLPs praticamente que você vai trabalhar, eu tenho certeza que vai ter isso aqui. Tá? Porque a maioria dos CLPs que estão inseridos no mercado, que tem uma certa confiabilidade para a indústria colocar ele ali, é porque ele está dentro da norma, está dentro das boas práticas ali de recursos, né? Então eles vão ter isso aqui também, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, é System Bit, Out de Output, ó, Força de forçado, uma saída forçada, tá vendo? Então, se eu vim aqui e forçar uma entrada, quem acende vai ser o geralzão e o de entrada, mas o de saída não acendeu, tá vendo? Ó, não foi para 1. Vou tirar, agora eu vou forçar uma saída digital, ó. Aí o geralzão acendeu, o de entrada não e o de saída sim. Tá vendo? Aí ele foi para 1. Então, pessoal, aqui você está pegando diretamente da memória informações se existe algo forçado no seu programa ou não. Tá? Agora, suponhamos que você fala assim, Felipe, show de bola, isso aí, gostei. Mas suponhamos que eu chegue lá num CLP, meu caro, e abrir aquilo ali, tá igual um ninho de cupim. Cupinzeiro, entendeu? Force brotando para tudo quanto é lugar, tal. Como que eu analiso? Né? Como que eu analiso, identifico quais são as entradas digitais que estão forçadas e quais não estão? Eu preciso identificar elas, tá? Aí você vai usar o recurso que eu creio que eu já expliquei nesse curso, tá? Já expliquei nesse curso em outras aulas, né? Mas eu vou repetir novamente aqui. Você pode vir, por exemplo, criar uma tabela de animação. Ó, eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó, tabela de animação. Clica aqui em cima, né? Eu tô em cima da tabela criada. Eu vou vir aqui, ó, tabela de animação, adicionar nova tabela de animação. Tá bom? Vou vir até aqui, por exemplo, e renomear ela aqui, ó. Vou botar assim, ó, entradas digitais, por exemplo, né? Muito bem. Aí você pode vir aqui e listar nessa tabela todas as entradas digitais. Beleza? Então, no nosso caso aqui, deixa eu olhar aqui o que está configurado. Tem que ver o que está configurado, né? A gente tem aqui, ó, entradas digitais, ó. A gente tem de 0 até 13. Então, eu tenho 14 entradas digitais, tá vendo? Ó? Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar nessa tabela de animação aqui. Vou botar aqui, ó, I 0.0, né? Aqui, 14. Ó. Só lembrando que esse 2.14 aqui é que eu falei que a partir do I0.0 traz mais 14. Beleza? Então, vem aqui, ó, do I0.0 até I0.13. Então, olha só que interessante que ele me trouxe aqui nessa tabela. Ó. Ele me trouxe aqui o endereço, simbologia, o valor dele e se está forçado ou não. Tá? Na Siemens, por exemplo, você tem que criar uma VAT. Né? Ele chama, cria uma VAT, né? VAT. Né? É uma tabela com os valores das entradas também. Entendeu? Então, existe CLPs que é tabela de force. A Siemens também tem tabela de force. Tem que criar uma tabela, botar lá todos os endereçamentos e tal. E existe CLP que toda vez que você força, ele vai para uma tabela.
Entendeu? Esse aqui não. Esse aqui não vai para uma tabela quando eu forço, tá? Mas eu posso criar uma tabela aqui, ó, entradas digitais, onde serve para várias coisas, para eu monitorar as entradas digitais e ao mesmo tempo eu posso vir forçar para 0 ou forçar para 1 e ao mesmo tempo aqui eu saber se ele está forçado ou não. Entendeu? Ó, se ele está forçado para 0, se ele está forçado para 1 ou se ele está não forçado. Tá vendo? Ó? Então, nesse CLP aqui, você tem essa função. Em outros CLPs, você tem esse fundamento, essa função. Tá? Talvez o nome da tabela seja diferente, o recurso seja diferente, mas essa função ela existe também nos PLCs. Certo? Que você pode fazer dessa forma, né? Ah, eu quero pegar aqui agora, eu vou adicionar nova tabela. Deixa eu só olhar aqui, por exemplo, minhas saídas digitais. Ó, vai de 0 a 9. Então, eu tenho 10 saídas aqui, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou criar uma tabela aqui, adicionar tabela, né? Eu vou até renomear ela aqui, ó. Vou até renomear, botar aqui, ó, saídas digitais. Ok, né? Aí vou pegar aqui, ó, Q 0.0, né? Mais 10 aqui, ó. Então foi de 0 a 9, tá vendo? Tá aqui, ó. Olha só, tem uma saída aqui forçada, ó. Já bati o olho aqui, ó, forçar para 1. Tá vendo? Tá forçado para 1, né? Não era forçar para 1. Forçar para 1 tá dizendo para mim que, tipo assim, você quer fazer isso, né? Na verdade, deveria ser forçado para 1, né? Porque em inglês é forced, né? Forced é passado, forçado, né? Passado não, é um estado, né? Tá forçado. Aqui tá forçar. Então, assim, às vezes a tradução desses softwares não é tão fiel, tá, pessoal? Mas dá para entender aqui o que ele quer dizer, né? Quer dizer que tem uma entrada, uma saída digital aqui forçada. Então, que você já bate o olho. Então, voltando a falar, se um dia você tiver aqui, abrir um CLP no emaranhado de Forced, não importa o modelo, tá? Pode ser NES, pode ser Siemens, Roku, GE, Toshiba, ABB, o que for, tá? Todo CLP tem uma tabela de force. Ou ele tem uma tabela que você monitora entradas e saídas digitais, monitora memórias, e aí nessas tabelas vai ter indicação se ele está forçado ou não. Aí você consegue listar aqui e começar a mapear. Então eu sei que o Q0.1, né, ele está forçado para 1, beleza? Se eu vier aqui pesquisar e substituir, ó, você viu o que eu fiz, pessoal? Vim aqui, ó, vou voltar, hein? Vim aqui em cima da memória, ó, cliquei com o botão direito, pesquisar e substituir. Pronto, ele me trouxe aqui a função pesquisar e substituir, que nós já estudamos, como é que funciona, me trouxe a linha, quando eu clico nessa linha aqui, eu caio lá na linha aqui do programa que tá sendo usada aqui essa saída digital, entendeu? Tá aqui, ó, né, programa 1, tal, Hang 1, né, aqui na tarefa, né, na tarefa aqui, ó, linha 1, tá vendo, ó? Então olha só, que interessante, ó, beleza? Aí eu já achei. Então, às vezes você tem um programa muito grande, você vai lá, clica lá em cima 2 vezes, pronto, você já cai lá na parte do programa que tem isso aqui. Aí, a partir disso aqui, você pega, vê qual é o símbolo dele, busca no desenho elétrico, tal, identifica para poder entender se isso vai ficar ali, se vai ser tirado, o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então, nós entendemos aqui agora, né, 2 coisas. Informação do sistema de que existe um force, tanto de saída ou de entrada digital, né, ou das entradas, quanto também como que você identificaria quais são as entradas ou as saídas digitais que estão forçadas para você poder encontrá-las e dar o tratamento adequado. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos para a próxima.